O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast. E hoje a gente vai para o episódio 92, né? O desfecho aí, a parte final do caso dos homicídios do Tylenol, né? Pedir sempre a vocês aqui para se inscreverem no canal do YouTube e seguirem o perfil do Crimecast no Instagram. Sempre pedir a vocês também para curtir os episódios, compartilhar, que isso ajuda bastante, tá? É isso, amigos, nós vamos agora para o final, a última parte do caso dos assassinatos do Tylenol. Então, amigos, vocês lembram que a gente terminou ali, a última parte foi no momento em que o caso da outra vítima, né, da Diane Ellsworth, ele foi julgado, né, e um tribunal decidiu que a Johnson & Johnson não era culpada, né, mesmo com as embalagens novas, haviam cápsulas ainda com cianeto e isso chamou muita atenção porque a Johnson & Johnson já tinha implementado ali todos os dispositivos de segurança, né? 3 lacres no total. A gente vai continuar da parte que a gente retorna para o ano de 1982 porque há uma outra informação importante, né? Em 11 de outubro, pouco menos de 2 semanas após as primeiras ocorrências, tinha surgido um outro suspeito para o caso. Olha só. O jornalista Jeff Flock conta que sim, teve um outro suspeito além de James Lewis. Seu nome era Roger Arnold. Jeff diz que o dono de um bar entrou em contato com os investigadores e disse o seguinte, abre aspas, só quero que saibam que esse cara disse que tem cianeto em casa e ele falou sobre querer envenenar pessoas, fecha aspas. A polícia então prendeu Roger Arnold, um sujeito de 48 anos, e colocou um apelido nele, Químico de Armário. A jornalista Joy Bergman explica que o homem tinha comprado cianeto e enviado para seu endereço. Arnold trabalhava no depósito da empresa Jewel Food Stores, que era um dos estabelecimentos de onde o Tylenol envenenado tinha sido comprado. Ao fazer uma busca na casa de Arnold, não foi encontrado cianeto, porém, um livro foi achado. O tal livro basicamente ensinava como envenenar uma pessoa. Alguns tipos de pós misteriosos também foram encontrados. Armas de fogo que não estavam devidamente registradas e, além disso, alguns materiais e equipamentos amadores de químico, ou seja, algo bem incomum para quem trabalhava dentro de um armazém. A polícia descobriu também que o homem tinha uma passagem só de ida para a Tailândia dali a 15 dias. Então, aquilo tudo era considerado como evidências circunstanciais contra Roger Arnold.
mas apenas isso, circunstanciais. Depois de todo o achado, Arnold só foi acusado pela questão das armas sem registro. Ao ser questionado, Roger Arnold disse que podiam pensar o que quisessem, mas afirmava que não tinha nada a ver com o caso do Tylenol. O suspeito então foi solto sob fiança e existia a informação de que ele teria dito que, abre aspas, gostaria de participar do homicídio do cara que me acusou desse negócio do Tylenol. Fecha aspas. Após ser solto, Arnold decidiu se vingar do dono do bar que o teria denunciado à polícia e baleou um homem em frente ao bar. Porém, se enganou e atirou no homem errado, matando alguém inocente que não tinha nenhuma ligação com aquilo. O homem morto por engano se chamava John Stanisha, que, de certa forma, acabou se tornando a 8ª vítima dos assassinatos do Tylenol. Então, amigos, olha só, a história, desse outro suspeito, ela surge, ela é revelada aí, contada pelo Jeff Flock, de que houve sim, não só o James Lewis como suspeito, mas esse Roger Arnold, que foi denunciado ali, e acabou que o cianeto em si não foi encontrado quando a polícia fez as buscas, mas um livro ali bem sugestivo sobre envenenamento de pessoas foi encontrado, E aí, quando ele tenta se vingar do cara que teria feito a denúncia, ele acaba atirando em uma outra pessoa que não tinha nada a ver. Olha isso. Roger Arnold foi preso pelo homicídio e morreu no ano de 2008. Joy Bergman diz que detetives da polícia de Chicago, vários deles, até hoje consideram que Roger Arnold seria o principal suspeito dos assassinatos do Tylenol. Jeff Flock diz que investigar Arnold mais a fundo seria benéfico, mas acredita que desistiram de investigá-lo porque tinham certeza de quem era o verdadeiro assassino. Isso na visão dos investigadores, que era o James Lewis. E aí a gente volta, para os relatos da Michelle Rosen. Michelle diz que agora tinha essa possível nova versão de que não se tratava de um maníaco indo de loja em loja e contaminando o Tylenol de forma aleatória. Ela então começou a questionar a narrativa oficial. Michelle diz que desde o início consideraram a Johnson & Johnson uma empresa responsável e que se importava muito com cada cliente, mas em sua visão, o mais importante para a empresa sempre foi essa fatia de mercado. Michelle Rosen explica que a Johnson & Johnson faria qualquer coisa para salvar a marca e deixa no ar a pergunta, abre aspas, o que é tudo e qualquer coisa para salvar uma marca, fecha aspas. E aí a gente volta lá para aquela informação de que a Johnson & Johnson afirmava não ter cianeto, em nenhuma etapa do processo de fabricação do Tylenol. O médico legista de Chicago, Dr. Robert Einstein, informou em entrevista que tinha perguntado a 2 representantes dos laboratórios McNeil se existia cianeto nas proximidades de onde o Tylenol era produzido. Segundo o doutor, os 2 responderam que sim. Nicholas Menuti conta que no começo a Johnson & Johnson realmente afirmava isso de forma oficial, que não existia cianeto em sua cadeia de produção, mas em seguida o que se descobriu é que sim,
o cianeto era usado nos laboratórios da McNeil. Nicholas explica que o cianeto era usado para determinar se havia chumbo nas cápsulas e que o produto ficava separado e trancado em um lugar distante da área de fabricação. Ao se descobrir essa informação, o CEO fez uma declaração onde informava que o cianeto era usado no controle de qualidade e que o produto era mantido a 7 chaves. Você vê que antes eles afirmavam uma coisa, né? Dizendo que não, a gente não usa cianeto, nem tem cianeto ali, nem nada. Mas ao ser investigado, os caras perceberam que sim, tinha cianeto e eles são obrigados a dizer. E aí, quando eles assumem, né, que tinha sim o cianeto ali nas fábricas, eles começam a dizer, não, mas esse cianeto era trancado a 7 chaves e tal, né, muito seguro. Mas olha só como que era na realidade. Porém, na verdade, o que se apurou é que não ficava trancado e praticamente qualquer pessoa da empresa tinha acesso ao local. Ou seja, se alguém mal intencionado quisesse adicionar durante a fabricação, o cianeto estava ali, disponível. O Dr. Robert Stein diz que sua próxima pergunta aos representantes do laboratório foi se eles tinham testado o Tylenol para cianeto em algum momento. De acordo com o médico legista, a resposta dos representantes foi que sim, e que sempre deu negativo. O doutor então diz que o que imaginou na hora foi: por que testaram para cianeto? Ou seja, tirem suas próprias conclusões. O jornalista Gardner Harris explica que o doutor quis dizer foi que se a Johnson & Johnson estava testando é porque estavam com receio de que o cianeto possivelmente tivesse aparecido no produto durante alguma etapa da produção deles. O jornalista ainda diz que, do ponto de vista corporativo, não houve esforço deliberado por parte da Johnson & Johnson para distribuir Tylenol com cianeto, óbvio, mas também não era possível saber se houve alguma espécie de problema ou nas duas fábricas ou em algum ponto de distribuição que possa ter causado a contaminação das cápsulas. Então, o jornalista diz o seguinte: realmente a empresa não estava, de caso pensado, distribuindo o Tylenol com cianeto, não. Mas não se sabia o que tinha ocorrido para que algumas cápsulas aparecessem contaminadas com o cianeto, né, com o veneno, que a gente sabe era fatal. Se a pessoa ingerisse, ela não escapava. Gardner Harris pontua que a investigação do caso foi problemática desde o início e lembra que os investigadores mandaram inspetores que passaram algumas horas nas fábricas e, quase que de forma instantânea, eximiram de qualquer culpa a Johnson & Johnson, afirmando que as contaminações não tinham acontecido dentro das fábricas. E aí, vocês lembram do toxicologista-chefe, né, do condado de Cook, o Michael Schaffer, que deu uma entrevista afirmando que as instalações eram perfeitas e que a contaminação não tinha acontecido nas instalações. Gardner Harris explica que não era possível ele declarar aquilo de forma tão rápida, pois as inspeções de fábricas de medicamentos geralmente demoram muito mais tempo. A própria FDA, que é o órgão regulador, fez uma investigação independente e só declarou que as instalações eram seguras semanas após o início do caso. O jornalista diz que mesmo com a declaração da FDA,
não era possível ter certeza de que o cianeto era controlado de forma eficaz dentro das instalações, pois não era possível saber quantos funcionários tinham acesso ao cianeto. Além disso, sabe-se muito pouco sobre como essas instalações funcionavam no dia a dia, ou seja, existem muitos aspectos para se levar em conta. O que está querendo se levantar é o seguinte: os caras vão para a empresa e mesmo ficando poucas horas ali, o toxicologista e outros representantes, eles já decretam ali que nas instalações não seria possível. E aí o Gardner Harris ele explica isso, né, que essas inspeções para você determinar algo do tipo, elas demoram muito mais tempo. E cita o exemplo da própria FDA, que é a reguladora, que ela só emitiu ali um parecer semanas depois. Então aquilo foi muito precipitado, essas declarações, né? Gardner Harris diz que a Johnson & Johnson precisava que os frascos contaminados estivessem limitados em número e abrangência geográfica, pois isso mostraria que a contaminação do produto tinha sido feita por um maníaco que envenenou Tylenol nas prateleiras das lojas. Portanto, se houvesse uma quantidade maior ou esses frascos estivessem em mais regiões ou em uma área mais ampla, a narrativa da Johnson & Johnson não se sustentaria. O jornalista diz que um dos grandes problemas com a forma com que a investigação evoluiu foi que a própria empresa ficou responsável pela maior parte dessa investigação e, ao anunciar o recall nacional do Tylenol, foi a Johnson & Johnson que fez praticamente todos os testes dos frascos. Na época do recall, o CEO James Burke anunciou que laboratórios especiais foram montados para testar cápsulas para detectar se havia outras contaminações por cianeto. Gardner Harris diz que o problema com isso era evidente, pois a Johnson & Johnson tinha um grande interesse em garantir que pouquíssimos frascos estivessem contaminados. De acordo com o relatório da empresa, anunciado pelo seu CEO, mais de 8 milhões de cápsulas haviam sido testadas, contando o total de cápsulas testadas pela Johnson & Johnson, FDA e outras agências. Dessas 8 milhões de cápsulas, 1,5 milhão foram testadas pela FDA. Segundo James Burke, somente 75 cápsulas, um total de 8 frascos, deram positivo para cianeto. Isso aqui é a palavra do executivo da Johnson & Johnson, né? Ainda de acordo com o executivo, todas as cápsulas que deram positivo estavam na área de Chicago. A informação oficial da FDA foi a de que o cianeto de potássio das fábricas McNeil não continha os mesmos elementos das cápsulas envenenadas. Tyrone Fanner, procurador-geral de Illinois, diz que tudo foi iniciado pela Johnson & Johnson e diz que não cansa de elogiá-los, pois nunca tinha visto uma empresa se apresentar às autoridades e cooperar como cooperou, se referindo aos representantes do laboratório McNeil. Mas aí há um problema nisso, né? Porque é a conduta deles de tentar ali tomar de conta praticamente de toda a investigação e do acesso às cápsulas que estariam contaminadas, né? Tem aí um conflito de interesse. Será que os representantes da Johnson & Johnson falariam se muito mais cápsulas e mais frascos estivessem contaminados, né? Nicholas Menuti faz um questionamento ao falar sobre isso.
e pergunta: você deixaria um suspeito realizar a própria investigação? Obviamente não. Michelle Rosen diz que nunca será possível saber quantos frascos realmente estavam contaminados nas prateleiras das lojas, e não se saberá também quantas pessoas morreram em decorrência de cápsulas envenenadas. Michelle continua sua tese e indaga, abre aspas, quais as chances de 7 pessoas saudáveis entre 12 e 35 anos terem sido as únicas vítimas? Quantos idosos morreram? Quantos estavam dirigindo um carro, tomaram 2 cápsulas, tiveram uma convulsão e bateram o veículo? Pete Sickman, legista do condado de DuPage, embasa a tese de Michelle Rosen e diz que pode haver mais vítimas das quais nunca souberam, porque um teste de cianeto muito raramente é feito em uma autópsia normal e só é verificado nos casos em que há uma forte suspeita. O profissional ainda explica que no caso de uma pessoa idosa que tivesse tomado Tylenol e não existisse nada suspeito, poderia passar despercebido facilmente, pois seria encarado como morte natural. Michelle Rosen lembra que a morte de sua mãe inicialmente foi relatada como aneurisma cerebral antes de saberem do cianeto nas cápsulas de Tylenol. Michelle diz que somente ao ser revelado que havia 3 vítimas de uma mesma família foi que se tomou ciência de que havia algo muito errado. Michelle reafirma que para ela existem muitas evidências de que havia muito mais frascos por aí contaminados e, consequentemente, muito mais vítimas. Outro fato que Michelle Rosen questiona é que ao fazer o recall, a Johnson & Johnson anunciou que 22 milhões de frascos do produto seriam destruídos. A empresa solicitou que todos os seus distribuidores devolvessem o produto, além de clientes também que tinham comprado o remédio. David Collins, presidente da McNeil, informou em entrevista na TV que uma empresa especializada tinha sido contratada para destruir os frascos devolvidos. Todos os frascos foram incinerados. Michelle Rosen acredita que caso esses frascos tivessem sido testados de forma independente, em vez de serem testados e destruídos pela Johnson & Johnson, muito mais cápsulas envenenadas teriam sido encontradas. James Lewis diz que somente um assassino em massa ia querer destruir todas as evidências do crime. Então, você vê que é questionado é isso, né? A empresa faz, ela mesma solicita o recall, e aí todos os distribuidores e clientes que quisessem devolver podiam devolver. A própria Johnson & Johnson foi quem testou a grande maioria desse Tylenol, dessas cápsulas, e depois os caras se apressaram ali para queimar, para incinerar tudo. Por qual motivo isso, né? E aí, se a gente parar para pensar, 22 milhões de frascos do produto davam ali mais de 200 milhões de cápsulas. Vocês lembram que o número que foi divulgado de cápsulas testadas foi 8 milhões. Então, de 8 milhões de cápsulas, quando a gente sabe desse número, parece muito. Porém, os caras queimaram mais de 200 milhões de cápsulas. Então, 8 milhões de 200 é um número muito pequeno, né, do que foi testado. E aí, mas olha só como foi que o governo, né, o Estado, né, os Estados Unidos trataram o James Burke, o CEO da Johnson & Johnson.
No ano de 1986, o CEO James Burke recebe uma medalha, um prêmio do presidente dos Estados Unidos na época, Ronald Reagan. O presidente disse o seguinte durante o evento, o presidente dos Estados Unidos, abre aspas, Jim Burke, da Johnson & Johnson, você tem nossa profunda admiração, fecha aspas. O executivo recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, que é a mais alta honraria civil dos Estados Unidos. O jornalista Gardner Harris, porém, diz que embora Burke fosse visto como um homem honesto e aberto, na verdade, conduzia a empresa para ser muito fechada e cheia de segredos. E aí a gente vai para o ano de 1995, porque nesse ano o James Lewis deixou a cadeia federal após cumprir lá os 10 anos de sentença pela carta de extorsão. Lewis deixa a cadeia cercado por jornalistas que fazem várias perguntas, porém ele não responde nenhuma e não diz nada. James Lewis deixa a prisão totalmente em silêncio. Ao deixar a cadeia, Lewis vai para Cambridge, Massachusetts, onde se encontra com a esposa Leanne, e ninguém ouve falar do homem durante quase mais 10 anos, quando em 2004 surge a informação de que James Lewis tinha se tornado suspeito em um caso de estupro. O superintendente da polícia de Cambridge, Mike Jacopo, é quem conta o que ocorreu. Segundo o relato, na manhã de 26 de julho de 2004, uma mulher em um condomínio em East Cambridge foi dada como desaparecida pelo pai. A polícia então foi chamada após o denunciante não conseguir contato com a filha. Porém, antes da polícia começar as buscas pela jovem, o pai foi ao apartamento e encontrou a filha, que estava em estado de choque e totalmente desorientada. O homem então correu para o hospital com a filha. A investigadora Anne Damasio diz que foi possível concluir pelos exames de agressão sexual que a jovem tinha lesões no colo do útero. Além disso, marcas de amarração nos pulsos também foram constatadas. Os lábios estavam muito secos e rachados, e aquilo era consistente com uma queimadura causada por algum tipo de veneno. A amostra de urina deu positivo para etanol e acetona. A investigadora diz que aquilo tudo batia com a versão da jovem sobre o que teria acontecido no apartamento. A jovem declarou que um vizinho borrifou algo em seu rosto e a levou para o apartamento dele logo em seguida. De acordo com a garota, a substância borrifada em seu rosto queimou sua pele e, além disso, o agressor teria forçado ela a ingerir um líquido. Como efeito daquilo, a jovem diz que ficava oscilando entre acordada e desacordada, mas diz que consegue lembrar de que, em alguns momentos, o homem ficava em cima dela e se recorda também de que foi abusada e que ficou presa durante a noite, mas que não lembrava de mais nada. Além disso, de acordo com a jovem, o tal vizinho era James Lewis. Mike Jacopo diz que quando lhe informaram que esse James Lewis era o mesmo do caso Tylenol em Chicago nos anos 80, foi muito perturbador saber que um indivíduo tão perigoso morava na cidade e ninguém sabia. James Lewis foi preso e depois foi acusado de 6 crimes que são ameaça e agressão física, acusação por drogar e envenenar uma pessoa, sequestro e estupro. Sobre esse caso,
James Lewis afirmou que não sequestrou a mulher e diz que, inclusive, não houve na época e não há nenhuma evidência de que ele esteve com ela ou que tenha tocado na jovem. De acordo com os testes e exames feitos, o DNA de James Lewis realmente não foi encontrado e nenhum resíduo de Lewis foi encontrado nela ou dentro dela. Por conta desse crime, James Lewis ficou preso e o caso demorou quase 3 anos para ser julgado. Mas no primeiro dia do julgamento, a vítima estava muito nervosa e tremia de forma visível, chorando de uma forma incontrolável. Mike Jacopo diz que a jovem estava naquele estado porque, além de todo o trauma causado pelo ocorrido, ela agora sabia que James Lewis era o homem que tinha ficado preso pelo caso do Tylenol, ou seja, o principal suspeito pela morte de 7 pessoas, e isso a deixou completamente apavorada. A investigadora Anne Damasio diz que aquela situação era demais para a jovem e então ela não conseguiu testemunhar e por isso o promotor decidiu que não poderia seguir com o caso. Isso fez com que James Lewis fosse solto como se nada tivesse acontecido. James Lewis conta que passou praticamente 3 anos lutando contra isso na cadeia e diz que 3 anos é muito tempo de uma vida por conta de algo tão absurdo. James explica que era impossível responder perguntas sobre algo assim. Era muito complicado tentar respondê-las e afirma que todas aquelas coisas nunca tinham acontecido. Para Mike Jacopo, James Lewis é um homem capaz de qualquer coisa. Vocês lembram que o James Lewis ele já tinha escapado de um crime onde havia várias evidências, que foi lá a morte do Raymond West, né, que era ali um cara para quem ele prestou serviços de contabilidade, né? Ele era contador do homem. E após a morte trágica da filhinha do James Lewis, ele fica muito próximo desse cara e o cara some. Semanas depois, o corpo do cara é encontrado ali mutilado e tal. E ele se safa dessa acusação por uma questão de direitos, né? E aí, aquele caso também ele consegue sair impune. Nesse caso aqui, a jovem, né, a vítima, de acordo com os relatos, ela ficou tão apavorada que decidiu não testemunhar. Aliás, não decidiu, ela simplesmente não conseguiu, de tão apavorada que ela ficou, e isso acabou fazendo com que, mais uma vez, o James Lewis ficasse impune. Olha isso. Algum tempo depois de James Lewis deixar a cadeia, um informante da prisão em que ele estava se apresentou e pediu para falar com detetives. John Butts conta que foi preso na cadeia de Cambridge, Massachusetts, por estupro de vulnerável e diz que conheceu James Lewis quando ele foi colocado em uma cela na cama ao seu lado. John diz que descobriu que James era do Missouri, de um local que ficava apenas a algumas horas a sudoeste de onde ele morava, ou seja, os dois eram da mesma região e tinham muito em comum. O ex-detento diz que quanto mais tempo passavam juntos, sobre mais coisas James Lewis falava. De acordo com John Butts, James Lewis gostava de se gabar, dizendo que a única coisa pela qual tinha sido preso e condenado tinha sido a carta de extorsão. John Butts então diz que perguntou a James se ele era o responsável pelos envenenamentos. Segundo John, James Lewis respondeu o seguinte, abre aspas, "O que acharia se eu tivesse saído impune?" Fecha aspas.
John Butts afirma que James confessou que era o responsável pelo Tylenol com cianeto em Chicago e que fez isso para se vingar da Johnson & Johnson. A vingança seria por conta da morte de sua filha Toni, que morreu após o remendo no coração ter se desfeito. De acordo com o relato de John, James culpou a Johnson & Johnson, que seria a fabricante de suturas cirúrgicas e dispositivos de fechamentos de feridas utilizados na cirurgia de correção no coração de Toni. Questionado sobre isso, James Lewis diz que sua filha morreu simplesmente porque o remendo na parede do átrio se soltou, mas diz que aquilo foi uma falha mecânica e que não foi causada por nenhum indivíduo. James afirma que nunca se vingaria de ninguém, pois aquilo não adiantaria de nada. Porém, John Butts continua a dizer que James confessou que contaminou o Tylenol, dizendo que só não foi pego porque, abre aspas, todos os policiais são burros demais para juntar as peças, fecha aspas. O ex-parceiro de cela de James Lewis diz que o chama de bicho-papão da vida real. James Lewis negou que tenha confessado qualquer coisa a John ou a qualquer outra pessoa e pontua que informantes de cadeia são conhecidos por fazerem coisas do tipo para tentarem reduzir suas penas e conseguir alguma vantagem por incriminar outra pessoa. John Butts, porém, diz que nunca pediu a nenhum promotor alguma vantagem por essa informação e diz que nunca pediu nada também ao FBI e nem a nenhum detetive que foi lhe ver. John afirma que nunca pediu nada em troca a não ser que prendessem James Lewis. No ano de 2006, o agente especial do FBI, Roy Lane, diz que uma grande reunião foi marcada na sede federal em Chicago. O intuito era revisar todas as evidências coletadas e tratar o caso como um caso arquivado, revisando todas as informações para ver se alguma coisa tinha passado batido. Ou seja, o FBI teve sempre em mente, durante todo esse tempo, a intenção de acusar James Lewis formalmente pelos assassinatos do Tylenol, pois achava que ele era o único culpado. Roy Lane explica que decidiu então entrar em contato com James Lewis com a ideia de entrevistá-lo, mas a intenção real do agente do FBI era tentar montar a linha do tempo dos acontecimentos até o dia em que James dizia ter escrito a carta de extorsão e ver se ele cometia algum deslize na história. O agente especial filmou o momento em que entrevistava James sobre o dia em que a carta foi escrita e o perguntou quando teria sido. James respondeu que bastava olhar a data do carimbo do correio e voltar 3 dias. E analisando as informações, o agente encontrou uma falha na versão contada por James Lewis. Segundo James tinha dito, ele teria passado 3 dias trabalhando na carta que mandaria para Johnson & Johnson. Roy Lane então perguntou quando ele começou a escrever a carta e James confirma que foi 3 dias antes da data que estava no selo. O registro dizia que a carta foi enviada no dia 1º de outubro. Então, se James começou a escrevê-la 3 dias antes, isso foi dia 28 de setembro, um dia antes da história ser divulgada. Isso significava que James Lewis sabia do caso antes de todos saberem. Ao ser confrontado com aquela informação, James ficou claramente em choque,
pois aquilo era um grande indício de que ele era realmente o culpado, pois quem saberia de algo antes de acontecer, a não ser a pessoa responsável por aquilo? Ao perceber isso, James passou a dizer que a sua memória estava falhando e que aquilo já fazia tempo demais, e agora achava que não tinha passado 3 dias trabalhando na carta. Em entrevista posteriormente, James Lewis afirmou que começou a escrever a carta após saber do primeiro incidente em Chicago, não antes, e diz que não poderia escrever uma carta sobre um incidente que nem sabia que ia acontecer. Roy Lane diz que havia motivo suficiente para revistar o apartamento de James Lewis em Cambridge, Massachusetts. O agente do FBI explica que o intuito era procurar documentos que estivessem ligados aos assassinatos do Tylenol. James Lewis lembra que ao abrir a porta, sabia exatamente quem eram e o que queriam. James conta que falava ao telefone com a esposa quando informou a ela sobre a busca e diz que Leanne começou a chorar do outro lado da linha. Para a imprensa, as autoridades disseram apenas que novas informações os levaram ao apartamento de James Lewis e não deu mais detalhes sobre a busca. Os policiais levaram algumas caixas com papéis e também o computador de Lewis. Michelle Rosen diz que soube da busca do FBI no apartamento de James Lewis pelos jornais e lembra que ficou chocada, pois os investigadores não tinham nada que de fato ligasse o homem aos assassinatos. Michelle então imaginou que agora houvesse algo novo, já que eles tinham um mandado. Nicholas Menutti diz que realmente não havia nada. Nenhuma informação nova ou alguma prova foi encontrada pelos investigadores, mas, segundo Nicholas, mesmo assim, os investigadores continuaram convencidos de que James Lewis era o culpado. Richard Brzezinski, superintendente da polícia de Chicago, diz que, em sua opinião, James Lewis, abre aspas, é um babaca, mas não é o assassino do Tylenol, fecha aspas. Richard explica que a carta de extorsão é, no máximo, um espetáculo secundário e afirma que nunca viu ou ouviu falar de nenhuma evidência que ligue James Lewis aos homicídios do Tylenol. Richard ainda questiona o porquê de o FBI ter gasto tantos recursos tentando ligar James aos assassinatos e diz que não entende o motivo disso. O superintendente então revela que em 2009 o FBI obteve uma amostra de DNA de James Lewis e, como havia DNA parcial nos frascos de Tylenol contaminados, agora era possível fazer testes para determinar de quem era aquela amostra, coisa que não era possível em 1982. Porém, mesmo de posse da amostra que poderia incriminar de fato James Lewis, o FBI diz que não pode falar sobre isso. Richard Brzezinski acredita que o DNA, na verdade, inocenta James Lewis, pois se fosse compatível, eles teriam anunciado isso há muito tempo. Então, olha só o ponto aí e as informações relevantes do superintendente da polícia de Chicago. Ele diz que realmente sabe que o James Lewis não é uma pessoa legal, né? Ele chama de babaca, mas que ele não seria o assassino do Tylenol. James Lewis respondeu que poderiam continuar fazendo perguntas para sempre e diz que mesmo que em algum momento inventassem uma tecnologia que fosse capaz de ler sua mente, mesmo assim não iam encontrar nada que o incriminasse.
James Lewis diz que conseguiu dar as mesmas respostas para as mesmas perguntas durante longas 4 décadas e que isso permanecerá assim até o dia em que ele morresse. James Lewis falou isso em sua última entrevista concedida. O principal suspeito pelos assassinatos do Tylenol faleceu no dia 9 de julho de 2023, aos 76 anos. Olha isso, cara. O James Lewis morreu aí tem 2 anos, né? E os caras nunca conseguiram acusar ele, né? Porque nunca tiveram evidências suficientes de que o James Lewis era o assassino, né, do Tylenol. Michelle Rosen diz que as pessoas devem parar de repetir a história de que James Lewis era o assassino e analisar novas ideias sobre a responsabilidade pelo caso. Michelle trabalha no caso há mais de 15 anos em tempo integral e antes disso, 42 anos sentindo falta de sua mãe, que foi uma das vítimas. Ela lembra que não tem formação na área de investigação, mas diz que investiu muito no caso e acredita que hoje em dia os Estados Unidos sabem que corporações mentem para as pessoas. Michelle acredita que o público atualmente está aberto e pronto para entender que é possível que os assassinatos não tenham acontecido da forma como lhes contaram há 42 anos e que nunca saberão até que todos os documentos sejam mostrados ao público. Michelle diz que ela e todos os familiares de vítimas ainda esperam por respostas. O procurador-geral de Illinois e a polícia de Chicago declararam que o FBI bloqueou a divulgação de dezenas de documentos com depoimentos com executivos e representantes da Johnson & Johnson, alegando uma investigação em andamento. A Johnson & Johnson nunca respondeu a pedidos de entrevistas para documentários sobre o caso. Em 1983, famílias das 7 vítimas processaram a empresa, alegando que a Johnson & Johnson sabia que os frascos de Tylenol podiam ser adulterados. 8 anos depois, em 1991, a Johnson & Johnson fez um acordo com as famílias por um valor que não foi divulgado e onde dizia que não admitiria culpa. É isso, amigos, nós chegamos ao final aí, né? Eu precisei aqui de 4 partes porque foi ficando ali mais fácil, né, de ir mandando aí as partes para vocês, algumas partes menores. Então, amigos, esse caso é um caso que é muito bom aí para a gente debater, né, e expor aí a opinião. Aqueles que quiserem aí deixar opiniões sobre o caso, né, sobre quem você acha que será que realmente era o James Lewis. Então, após o fim aí, desfecho do caso, há um relato de um superintendente dizendo que o FBI tinha, inclusive, o DNA, uma amostra de DNA dele e o teste lá comparando com o DNA que existia nos frascos de Tylenol adulterado. Eles muito provavelmente fizeram esses testes, mas a informação nunca foi revelada. E o Richard Brizek diz que, na verdade, esse DNA inocentava o James Lewis. Mas há muitos indícios aí pelo passado, né, e por relatos, né? Tem um relato aí desse informante da prisão que diz que o James Lewis teria confessado isso para ele, né, a autoria dos assassinatos, mas o James Lewis morre e ele nunca foi acusado formalmente por esses assassinatos e, segundo algumas autoridades, não há provas cabais de que ele era o assassino, né? Tem o outro suspeito lá, né, o Roger Arnold, que inclusive acabou tirando a vida de um homem que não tinha nada a ver com a história.
que foi dito também que ele poderia ter sido muito mais investigado, mas como tinham ali o James Lewis como o suspeito e o FBI sempre acreditou que ele era o grande suspeito, James Lewis, então o Roger Arnold nunca foi assim investigado a fundo, né? E há aí essa grande suspeita de que a grande culpada seria apenas a Johnson & Johnson, né? É descoberto que o cianeto, na verdade, estava presente ali, né, nas instalações da fábrica, coisa que ela negava no começo, mas depois isso ficou comprovado, e a morte lá da outra vítima, mesmo após as embalagens terem 3 lacres. Fica a critério de vocês aí, né? E quem quiser comentar lá no episódio no YouTube, ou nos comentários do Spotify, ou lá no perfil do Instagram, pode ficar à vontade que eu vou responder vocês aí o mais rápido possível, tá? É isso, amigos, eu agradeço pela audiência de vocês e daqui poucos dias eu volto aqui no Crimecast.